Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o conceito de luta de classes, tá? Eu estava assistindo um vídeo ontem do Brizola, numa página aqui, que inclusive se chama Centro de Memória Trabalhista, uma página do Instagram, tá? Que, enfim, posta várias coisas do Brizola ali, do movimento trabalhista e tudo mais, do PDT. E aí é uma fala dele sobre o conceito de luta de classes no Brasil. E aí eu fiquei refletindo, pensando um pouquinho a respeito, né, enfim, depois do vídeo também. E aí cheguei numa conclusão que eu vou trocar com vocês hoje aqui e que está resumida aí nesse título, tá, do vídeo, que é: e se o conceito de luta de classes esconder o nosso verdadeiro problema? No caso nosso do Brasil, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí no vídeo de hoje, com a ajuda dos livros aqui também. E antes eu deixo para vocês mais uma vez aqui a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, terceiro livro de poemas, quinto pela Multifoco e o nono livro no total, tá? Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo e a gente tenta falar a respeito, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos primeiro eu vou citar para vocês aqui a fala do Brizola e aí depois vou comentando aqui uns trechos para chegar na reflexão que eu quero aqui, tá? Então vamos lá, o trecho dele é o seguinte, ele diz: além de luta de classes, tem uma imposição de casta no Brasil. Tá? Ele vai além, né? Diz que a luta de classe no Brasil é quase que uma imposição de casta, muitas vezes é uma imposição de casta, tá? E ele continua: há um conteúdo cultural no procedimento dessas elites tradicionais brasileiras, certo? Ele diz: claro, um país que recém saiu da escravatura. Daí são essas sequelas, né, que a gente tem. Quer dizer, as elites que a gente tem até hoje, elites econômicas, bem entendido, né, são sequelas dessa história de escravatura do Brasil. Tá? E aí, nesse ponto, já vale dizer que existe uma grande semelhança nisso que ele está falando, uma familiaridade aí no que ele está falando com o Gessé Souza, que, enfim, trabalha essa questão em vários livros dele também. Tá? E aí ele continua: então eu acho que aí está a questão. Não sonhemos que vamos sair da pobreza, do subdesenvolvimento, desta dominação colonial, os maus negócios e tudo isso aqui, sem atacarmos. E aí ele mesmo se corta ali, né? E aí ele finaliza dizendo: e nem tenhamos ideia que vai diminuir a violência e a criminalidade. Não vai. E aí eu fiquei pensando, né, que ele está desenhando aqui, na verdade, o que é o Brasil, né? Que é essa luta de classes, que de fato existe, né? Ele, o Gessé Souza e todos os pensadores que ponderam isso têm toda a razão. Inclusive isso fica muito evidente na forma como as, aspas, elites econômicas defendem o projeto neoliberal, defendem as ideias dos ricos, defendem os privilégios, defendem inclusive a verborragia, o linguajar, né? Ontem eu estava vendo que saiu uma notícia na grande imprensa que está chamando, né, o deslocamento de projeto da Petrobras de intervencionismo, né, como se a Petrobras não tivesse, como se o governo não tivesse o direito de intervir na Petrobras, né? Então esse uso da própria linguagem, né, no cotidiano do noticiário, no cotidiano das frases ideológicas, da defesa ideológica dos partidos de direita, do projeto da direita, quando o Constantino diz que tem ojeriza do Estado, tudo isso aí é o linguajar, é a verborragia que sustenta essa luta de classes no Brasil. Existe um nicho de ricos e de classe média alta e tudo mais que busca manter esse lugar aí de privilégio e esse distanciamento econômico no Brasil, e existe o projeto da esquerda que busca, na verdade, o oposto, que busca diminuir a desigualdade econômica, ampliar a atuação do Estado. E aí entra um detalhe, né? Essa luta da esquerda no Brasil para poder ampliar o papel do Estado na economia, na própria construção do desenvolvimento do país, é algo que a gente vê no mundo desenvolvido todo, inclusive nos Estados Unidos, que na verdade é o maior estado do mundo, né? Eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre isso. É o maior PIB, é o maior orçamento, né? Enfim, e o maior gasto com exército, o maior gasto com tudo, né? Então, enfim, na verdade o projeto da esquerda aqui no Brasil está muito mais próximo dos Estados Unidos, numa parcela importante do que eles desenham lá, do que a própria direita aqui, que na verdade compra para a gente
ou enfim, força o Brasil a ficar sustentando uma lógica, que é uma lógica que os Estados Unidos vendem para a gente aqui, eles mesmos não fazem, e essa direita brasileira, ou parte dela acredita de verdade que isso vai gerar algum tipo de desenvolvimento, e aí nunca gera, né? E parte dela faz isso apenas porque o único interesse efetivo da direita no Brasil é o interesse privado. E aí isso vai gerar ganho para eles, então eles fazem, independente se vai dar certo para o país ou não, porque não estão nem aí para isso, tá? Enfim, e aí o Brizola então falou, né, que ele diz: não sonhemos que vamos sair da pobreza, do subdesenvolvimento, desta dominação colonial, os maus negócios e tudo mais. E aí vale até lembrar que a gente foi governado pelo Fernando Henrique Cardoso, né, que foi o governante de direita, o último governante de direita a vencer uma eleição legítima no Brasil, né, porque o Temer, na verdade, ganhou com um golpe, né, ganhou ali o posto de presidente, não tinha nem 1% de votos nas pesquisas, né, e o Bolsonaro só ganhou porque o Lula foi preso de maneira ilegal. Então, quer dizer, o último presidente de direita que governou foi o Fernando Henrique. E o Fernando Henrique tinha a tese de doutorado ou mestrado, enfim, do Fernando Henrique, é essa aqui, ó, que está sendo, né, sacaneada aqui pelo Milor nesse livro, Dependência e Desenvolvimento na América Latina. Ele defende, né, a dependência do Brasil como algo histórico e, enfim, né, algo que está ali, que não tem jeito, não tem como mudar e tudo mais. Então ele fez um governo que fez eco a essas ideias aí, né? Agora, o Brizola está falando... Por que eu estou citando esse livro aqui rapidamente? Porque o Brizola fala aqui que a gente tem que superar o nosso subdesenvolvimento, e na verdade alguém que defende dependência como desenvolvimento, né, não vai ajudar nesse sentido. E o Brasil é um país tão estranho, mas tão esquisito, tão bizarro, que a gente teve na presidência um sociólogo neoliberal. Olha que coisa bizarra isso, né? Eu estava pensando isso ontem. Quer dizer, como é que pode um negócio desse, né? Um sociólogo neoliberal, só no Brasil mesmo, né? Enfim, e aí, pessoal, então, agora voltando aqui para a questão da luta de classes, né? O que o Brizola pondera muito bem. Então ele diz aqui, né, que a luta de classes ela chega aos níveis de imposição de casta, e é verdade, porque o Brasil é o país mais desigual do mundo em termos de renda, né? O 1% mais rico tem muito mais do que a metade ali da população que não tem quase nada. E essa lógica, repito aqui, né, acabei de falar dos países mais desenvolvidos, mais ricos, que possuem Estado forte, possuem Estado que contribui com o desenvolvimento do país, que possui uma série de atuações do Estado na economia, e vendem para os países da América Latina, da África e tudo mais o contrário, né? Tem que ter livre mercado, e é o que o Chomsky, né, já citei ele também aqui falando sobre o Reagan, e o que serve também para o Trump. Laissez-faire para os outros, para a gente, né, a gente intervém quando a gente quer, né? Inclusive é o caso de perguntar para esses jornalistas aí que estão incomodados com o intervencionismo, né, na Petrobras, sobre o intervencionismo do Trump, por exemplo, na hora de barrar a compra da Qualcomm. E esse é um exemplo leve aqui, porque existe um intervencionismo dos Estados Unidos como projeto, lá está escrito nos documentos dele de segurança nacional lá. Então, enfim, né, é uma gente que vende um discurso para a gente aqui que os Estados Unidos não faz, ninguém faz no mundo desenvolvido, tá? Enfim, então o Brizola fala de tudo isso aqui. Agora, aí eu comecei a pensar o seguinte, sobre essa questão, deixa eu ver o tempo aqui, sobre essa questão de luta de classes, né? Porque a gente tem essa luta de classe no Brasil, e isso se reflete inclusive na ideia de polarização, né? Porque existe uma polarização que ou ela é clara e abertamente evidente, que é o caso do bolsonarismo. Bolsonaro ganhou a eleição dizendo: o trabalhador vai ter que escolher menos direito e mais emprego, ou menos emprego e mais direito, né? Isso é tipicamente um discurso de elite econômica, né, de direita, pró-rico e etc e tal. E o Lula já fez o inverso, está modificando tudo, aí o poder de compra, a grana da maioria da população está valendo mais hoje em dia, está podendo comprar melhor, as coisas estão mais baratas, etc. Quer dizer, é um projeto totalmente diferente dessa elite econômica brasileira, ou seja, dos ricos no Brasil, né, que em grande medida só se interessam pelo próprio bolso, grana, e não tem projeto realmente político para o país, tá? Então, agora, essa polarização, ela é uma faca de dois legumes, tá?
Eu vou começar falando da polarização para chegar na luta de classes. Essa polarização é uma faca de dois legumes. Por quê? Por um lado, ela aponta que os lugares são diferentes e que não é sempre o mesmo barco, né? É isso que, né, como diz aqui o Peter Sloterdijk, escreveu esse livrinho aqui, No Mesmo Barco, que não é um livro ruim, é um bom livro, mas tem umas pegadas ingênuas aqui. Por exemplo, os participantes do novo jogo mundial, da era industrial, não se definem através de pátria e solo, mas de acessos a estações ferroviárias, terminais aéreos, possibilidades de conexões. O mundo para eles é uma hiperesfera conectada. A questão que ele não, parece que ele não entendeu muito bem, é que essas possibilidades de conexões ligadas a estações ferroviárias, blá blá blá, isso aí o mundo desenvolvido constrói a partir do Estado, certo? As ferrovias no mundo desenvolvido são basicamente construídas, inclusive nos Estados Unidos, são construídas pelo Estado, pelo dinheiro público, e aí alguns países botam na mão de empresas, mas o Estado ganha uma grana, intervém quando é necessário para poder modificar certas estruturas, inclusive para poder proteger do capital estrangeiro, bababá, bababá. Aqui a gente não faz isso, a direita brasileira faz o contrário. Ela vende a ideia de que tem que privatizar tudo, bota na mão de gringo, eles ganham muito dinheiro, aumentam tudo, e o povo, o pobre, a classe média vai pagando por isso, né? Quer dizer, o Brasil é um país assim, extremamente difícil por conta da direita que a gente tem aqui. Então, por um lado, repetindo aqui, a polarização aponta para o fato de que os lugares são diferentes e, ao mesmo tempo, a gente não está no mesmo barco, ou no máximo a gente está numa espécie de Titanic, né? Que tem a classe A e tem a galera lá de baixo que, se o navio afundar, são os primeiros a morrer e não tem nem barco salva-vida, certo? Muito bem, até aí está dizendo. Só que, por outro lado, essa ideia de polarização, e aí, portanto, já chego também na ideia de luta de classes, essa foi a minha reflexão ontem, né? Parece que essa ideia, especialmente a ideia de luta de classes, que é um nome mais específico para a polarização, ela muitas vezes esconde o fato de que a gente tem que resolver certas contradições para poder chegar numa síntese razoável para que o país possa chegar nesses patamares europeus, enfim, do primeiro mundo, do mundo desenvolvido, que é isso que a gente busca, né? Que a pobreza diminua, que a fome diminua, que o poder de compra da moeda aumente, que as pessoas tenham acesso a mais coisas bacanas, inclusive saúde gratuita para todo mundo e etc e tal. Porque é assim que a maioria esmagadora do mundo desenvolvido funciona, salvo os Estados Unidos em alguns aspectos específicos, mas mesmo eles em se tratando do papel do Estado na economia, tá? E vamos entender aqui o que eu quero dizer com isso aí, tá? Ou seja, né, com o fato de que a ideia de luta de classes muitas vezes esconde a gente entender que porque é um conceito, como eu ponderei lá no texto do Facebook, lá quando eu apresentei o vídeo, né, de hoje, isso ontem. É um conceito correto, ele aponta para uma realidade correta que está ali, a gente vê isso evidentemente na vida cotidiana, no discurso, né, dos políticos, no discurso da grande mídia, dos comentadores de economia e tudo mais. Aliás, no próprio fato de que a economia é posta como um parâmetro único e exclusivo do debate, tá? Porque se não fosse, por exemplo, Bolsonaro não defenderia o desmatamento, enfim, né, criminoso da Amazônia, porque isso seria articulado com outras discussões que estão sendo feitas hoje, tá? Porém, tudo isso existe, etc e tal, mas e se isso, na verdade, estiver atrapalhando a gente a fazer a síntese correta? Vamos ver aqui, ó. Eu já falei para vocês do nacionalismo cosmopolita, né, que é esse conceito aí que eu desenvolvi aqui em alguns vídeos do canal, ainda não escrevi a respeito, mas o farei, tá? E aí vamos lá, vamos pegar aqui o Marx, tá aqui, ó, tá? O Manifesto Comunista do Marx. Vamos explicar rapidamente aqui essa ideia de luta de classe, tá? Então ele diz aqui no início, na página 8, ele diz: a história de todas as sociedades até agora tem sido a história das lutas de classe. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, membro das corporações e aprendiz, em suma, opressores e oprimidos.
estiveram em contraposição uns aos outros e envolvidos em uma luta ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que terminou sempre com a transformação revolucionária da sociedade inteira ou com o declínio conjunto das classes em conflito. E aí ele segue dizendo que, né, que os comerciantes burgueses substituíram, né, quer dizer, conseguiram ali resolver a questão, venceram a luta contra os nobres e tal, só que eles construíram uma outra luta de classes, que é a luta dos empresários, do dono do meio de produção contra os trabalhadores e proletários. Tá? Agora, essa ideia do Marx é preciso também ponderar ela junto com o Hegel, tá aqui a fenomenologia do espírito, porque se a gente lê o Marx só como marxista, a gente não entende certos detalhes e fica preso nessa noção de luta de classes que, de certa forma, atrapalha entender que alguns países do mundo já superaram, inclusive, a tal luta de classes. Pelo menos naquilo que ela tem de mais bizarro, né, gerador de problemas, gerador de desigualdade, gerador de pobreza, etc. e tal. Tá? Vamos ver isso. Deixa eu ver o tempo aqui. Vamos lá. Então, vocês viram aí que tem essa questão, né? A luta de classes é isso, essa coisa essa dicotomia radical. Agora, existe um detalhe. A ideia de classe, já vou adiantar aqui, né, uma parte do final do vídeo. A ideia de classe atrapalha a esquerda a compreender o lado cosmopolita da complexidade, que está presente na sociedade e que contribui, quando a gente tem uma lógica social que está meio que resolvida em relação a certas contradições históricas que eu tenho apresentado aqui nos vídeos anteriores, o neomazombismo, enfim, complexo de Poodle e uma série de outras coisas, isso fica deslocado. Tá? E eu vou tentar ponderar aqui também até o final como que a Europa resolveu isso. A gente pode pegar esse exemplo, né, e pensar a respeito. E há duas coisas que atrapalham a direita a entender o lado nacional da complexidade. Quer dizer, a esquerda, quando fica muito presa na ideia de luta de classes, ela se perde do lado cosmopolita da coisa, do nacionalismo cosmopolita. E a direita, há duas coisas que atrapalham a direita a entender o lado nacional, do nacionalismo cosmopolita, certo? Que é, portanto, que é a nossa complexidade, a complexidade de todos os países. Então, é o classismo, de um lado, ela defende ali esse classismo a todo custo, e isso aí impede que ela compreenda o lado nacional, que é justamente o lado de síntese da classe dela, né, elite econômica, com o restante. E do outro, tá? Ou seja, a segunda coisa que atrapalha a direita a entender esse lado nacional, do nacional cosmopolitismo, por um apego à classe, né, é um excesso de cosmopolitismo, tá? E que em parte, uma adesão à ideia de não lugar globalizado, e isso fica evidente no Peter Sloterdijk, que está aqui. Acabou o Estado, acabou a pátria, né? Somos cosmopolitas. Como é que ele fala? Somos uma hiperesfera conectada. Né? Que lindo, né? Muito bacana isso, muito bonitinho, né? O Bauman também diz isso, fala, né, que o Estado acabou e tal, né? Né? Que lindo isso também, né? E o Agamben, já falei que também defende essa categoria do refugiado como uma categoria para todos nós a partir de uma perspectiva de globalizado, né? Isso vai apagando a perspectiva do nacional. Tudo isso é incorporado pela direita brasileira, se não teoricamente, através das leituras, através do seu comportamento, da sua visão de mundo, do seu sectarismo classista e etc. e tal. E do seu cosmopolitismo flutuante demais, hiperconectado, e aí se desconecta do local, né? Tá? Então, assim, vamos lá, continuando. Isso acaba por substituir a complexidade do nacionalismo cosmopolita por uma lógica que só enxerga as conexões com o estrangeiro e, o mais importante, que só enxerga no local uma espécie de microsociologia dos grupos, que vai acabar no neoidentitarismo estrito e restrito, tá? Ou seja, tribos, identidades, e tudo isso, no final das contas, transforma o país numa grande salada de remendos, certo?
Ontem eu estava vendo uma fala da Gleisi Hoffmann comentando a questão dos evangélicos, ou como que o PT vai trabalhar os evangélicos na medida em que não interessa a que religião que eles estão vinculados, porque o Estado não tem a ver com isso. E ela está correta. Ela está nessa leitura correta da luta de classes e do fato de que os evangélicos são uma classe, né, e que deve ser pensado a partir disso. Só que, por outro lado, existe um certo e sutil cosmopolitismo nesse neopentecostalismo brasileiro, que eu também vou tentar fazer um vídeo sobre isso, e que essa ideia de classes impede de enxergar, e que, portanto, impede, né, na verdade, de se relacionar reflexivamente com ele, tá? Para poder, inclusive, tentar resolver essas questões aqui. Tá? Muito bem, vamos lá. Então, então tudo isso transforma o país numa salada de remendos. A esquerda, em parte, fica trabalhando com a ideia de que o que existe mesmo é uma luta de classes e ponto. Tá? Ricos contra pobres e ponto. Né? E a direita pensa da mesma forma, só que ela fica no classismo e no cosmopolitismo hiperconectado e desconectado do local. Tá? Então, nesse ponto, nesse particular, a ideia de luta de classes acaba atrapalhando a gente a chegar aonde? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Detalhezinho para você. Então, eu falei da questão da microsociologia. Tem esse livro aqui dos subgrupos, né? Tem esse livro aqui do Isaac Joseph, que fala sobre o Irving Goffman e a microsociologia. Tá um livro interessante também. E para finalizar também essa questão ainda, né, dos neoidentitarismos, da coisa hiperconectada e múltipla, que é uma coisa que existe. Estou chamando a atenção aqui para a necessidade da esquerda entender isso. E está aqui o livro, tá, do Stuart Hall. Tá? Agora, a gente tem que pensar mais que isso. Então vamos lá. Só alguns detalhezinhos, um detalhe só para vocês aqui. Vamos fazer uma comparação do salário dos lixeiros pelo mundo. Vamos lá? Um lixeiro ganha no Brasil entre R$ 1.500 e R$ 1.900 por mês. Tá? Para a gente entender o quanto que essa tal luta de classes ela é diferente em cada lugar do mundo. Vamos lá. Um lixeiro ganha entre R$ 1.500 e R$ 1.900 por mês no Brasil. Em Portugal, ele já ganha 900 euros. Portanto, são R$ 4.500. Ele já está ganhando bem mais aí do que no Brasil. Né? Mais que o dobro. Tá? Na França, o lixeiro ganha 1.682 euros, portanto mais de R$ 8.000 por mês. Um lixeiro. Na Dinamarca, vai a R$ 10.000 por mês o salário do lixeiro e ele trabalha 4 dias por semana. O lixeiro na Dinamarca ganha R$ 10.000 por mês e trabalha 4 dias por semana. Certo? Nos Estados Unidos, esse salário chega a 6.233 dólares, portanto R$ 30.000, o equivalente a R$ 30.000, certo? E na Suíça, ele é um pouco menos, ele vai a entre 20 e 25 mil reais por mês ganha um lixeiro na Suíça, certo? Então, assim, a diferença, por exemplo, né, de um lixeiro no Brasil para um lixeiro nos Estados Unidos ou na Suíça, é de 10 vezes. Por quê? Porque a Europa, e em parte os Estados Unidos, mas a Europa é um exemplo até melhor, né? Porque os Estados Unidos têm exemplos pontuais bons, mas outros ruins. A Europa resolveu a maioria dessas questões, dessas celeumas ligadas à luta de classes. Como? Com equiparação salarial, diminuição de abismo entre os maiores e os menores salários, e bem-estar social, Estado atuante na economia, saúde gratuita para todo mundo, educação gratuita para todo mundo, etc, etc, etc. Isso está muito bem desenhado numa reflexão sobre a literatura aqui nesse livro da Pascale Casanova, A República Mundial das Letras. Enquanto aqui no Brasil a gente foi se formando em parte, né, com esse neomazombismo e com essa negação de Portugal e também dos indígenas e dos negros, a Europa se formou a partir de uma negação do latim e, portanto, da Igreja Católica e, portanto, de algo que não era nem exatamente um país, né? Era uma instância opressora, mas que derivava da religião, da Igreja, né?
e isso foi substituído pelas línguas vulgares. Ela conta isso aqui de maneira, já fiz até vídeo sobre isso, né, de maneira brilhante. Então, quer dizer, a gente tem que fazer o seguinte, na verdade, a gente tem que resolver essas contradições entre o nacionalismo e o cosmopolitismo aqui dentro, tanto de alto nível quanto de baixo nível, porque o de alto nível é esse que gera leituras teóricas muito coerentes, conceitos corretos, mas que apagam e meio que escamoteiam uma parcela da realidade. E no baixo nível é a coisa de achar que dane-se todo mundo, importante é dane-se país, o negócio é o bolso, interesse privado e dane-se o resto. Então tem o alto nível e o baixo nível, que são as contradições do Brasil, que devem ser superadas, e que esse conceito de luta de classes, ainda que ele seja um conceito correto, um conceito efetivo e tal, mas ele muitas vezes está escondendo essa possibilidade de síntese mais ampla para o nosso futuro, que só vai vir quando a gente resolver essas contradições de ambos os lados, tá? E que são mais, enfim, né, mais veementes e violentas nessa direita, que é, como o Brizola pondera muito bem na colocação deles, é herança do Brasil escravocrata, e enfim, todo esse discurso do Bolsonaro, do Paulo Guedes, que trabalhador, meu irmão, se vira aí, né, entendeu? Atura aí, eu estava lendo ontem que 30% dos motoristas de aplicativo no Brasil são de extrema direita, ou seja, gente que defende, né, o opressor, defende o cara que está querendo tirar direito dele, quer que ele se dane, entendeu? E diz isso, né? Então o pobre de direita no Brasil também é alguém que tem que ser pensado, né, dentro desse mar de remendos aí que a gente vive aqui, tá? E que se a gente não o fizer, a gente vai continuar eternamente engatinhando, eternamente tropeçando, sem chegar num desenvolvimento mais amplo, tá? Então, para finalizar, pessoal, uma frasezinha aqui, um trecho, tá, que eu destaquei aqui, que é o seguinte: então, a luta de classes esconde, dentre outras coisas, tudo isso que eu já falei aqui, mais o fato de que a gente tem uma base comum, ainda que ela seja múltipla, né? Portugal, os indígenas, os negros, os pobres, os ricos e aqueles que lutam para que essa desigualdade diminua. A manutenção do uso da expressão na reflexão atrapalha a enxergar que a saída está não na vitória do proletariado, como acreditava o Marx, mas na evolução reflexiva da presença dos nossos elementos de base. Então a solução para essas contradições está na evolução reflexiva da percepção da presença desses elementos de base aqui, dessas contradições de base, tá? E na percepção mais ampla sobre o que devemos negar, que é importante também, eu já falei isso em outros vídeos aqui, quer dizer, além dos estrangeiros, que a gente nega não por raiva, ódio ou enfim, né, ou xenofobia, mas apenas porque a gente está estabelecendo uma fronteira para a gente aqui, né, nós somos nós, eles são os outros, e a gente estabelece aqui limites e tal, e parcerias, etc e tal. Mas também o neoliberalismo, que é parte desse contexto aqui de contradição e de, né, impedimento de chegar nessa reflexão mais ampla, e a manutenção dos Estados Unidos como referência para a gente aqui, por uma série de detalhes que eu já ponderei também aqui, tá? Então, quer dizer, tudo isso são elementos reflexivos, tá? Por quê? Porque tem para finalizar, pessoal, tem esse livro aqui do Gilberto Dupas, né? Tensões contemporâneas entre o público e o privado. O Brasil vive uma tensão entre o público e o privado desde o início, né? Uma tensão que não foi resolvida, e que na Europa, a gente percebe isso nitidamente, na Europa essa tensão ela é uma tensão proativa, uma tensão que gera melhoria para todo mundo, uma tensão que gera defesa dos interesses da maioria do mesmo lugar. Aqui a gente vive uma selva, né, de, enfim, luta de classes violenta, e o Brizola está corretíssimo na ponderação dele. Agora, se a gente fica se apegando só a esse conceito, a gente jamais vai sair dessa selvageria que a gente tem que superar um dia para poder ser eventualmente um país melhor. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente volta no próximo vídeo do canal aqui, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui.